Tribo Primitiva capítulo 171, batendo em crianças em dias chuvosos. Depois de usar a técnica avançada de treinamento de animais, Mufeng sentiu um pouco de conforto em seu coração. Os 4 cavalos são tão dóceis quanto os cavalos domésticos, e o dragão da terra blindado está disposto a segui-lo para caçar. Mesmo que não tivesse visto os outros efeitos da técnica avançada de domação de bestas, ele não estava tão de coração partido quanto antes. Parece que muitas coisas não podem escapar da lei da verdadeira fragrância. Mufeng suspirou. Ele saiu da caverna onde estavam os 4 cavalos e notou um cheiro estranho em seu corpo. Depois de pensar nisso, ele foi ao balneário e tomou um banho. Deitado na piscina de vapor de água quente, Mufeng de repente se sentiu um pouco irreal. Ele realmente liderou uma tribo para viver uma vida moderna aqui nesta terra ignorante e atrasada. Se você não atravessou, as pessoas da tribo inferior estão encolhidas na caverna, ou já estão com fome e com frio. Você não sabe se elas existem. É só que a boa sorte é mágica, e a tribo Jiang está indo bem agora, e ele ainda está deitado na pequena piscina e tomando banho. Os banhos são divididos em homens e mulheres, e há também uma pequena piscina especialmente usada para o banho de Mufeng. Esta é a única coisa que Liu fez tantas vezes, e é a única coisa que conquistou o coração de Mufeng. Originalmente, Mufeng tinha rancor sobre a especialização, mas depois de muito tempo, ele não conseguia resolver muitas coisas sem mostrar a prateleira do chefe guerreiro. Não havia jeito. Depois de muito tempo, esta prateleira saiu. Bem, eu trabalhei tanto por tanto tempo, qual é o problema com o prazer? Mufeng pensou. É apenas um banho especial. Depois de tomar um banho, Mufeng vestiu um casaco de peles de animais e voltou para a construção de terra. Ele se deitou confortavelmente em sua cama de palha, recostou-se na cabeceira da cama e bebeu água quente em seu pequeno copo de cerâmica. Ele bebeu um gole, lembrando a situação de fazer chá e provar chá em sua vida anterior, e enquanto pensava nisso, ele gorjeou, e se sentiu como um quadro veterano de mais de 20 anos bebendo chá Kanzi. Ei, se há algo para fazer chá agora, uma xícara de chá, um livro, confortável e aconchegante. Seja o que for, agora é uma esperança extravagante. Pensando nisso, Mufeng de repente se sentou. Esta cama é desconfortável para adormecer. É toda de palha. Seria bom se tivesse um tapete. Mufeng de repente ficou com raiva e deprimido. Eu ainda sou um grande chefe de qualquer maneira, e não posso simplesmente tratá-lo assim. Quando fui colocado na minha vida anterior, eu tinha 200 ou 300 pessoas sob meu controle. Não era o chefe da aldeia ou eu tinha que ser um quadro da equipe de produção. Como pode ser tão pobre? Não, eu tenho que encontrar algo para fazer agora. Mufeng se levantou da cama, pegou o graveto e encontrou o lastro, sementes de cannabis, ervilhas, trigo. Cachorro morto, onde você morreu. Agora Mufeng abriu a boca e fechou a boca como cães mortos, considerando completamente os 5 lobos como cães. E o comportamento dos 5 lobinhos é mais lobos e a diferença está ficando cada vez maior. Por exemplo, língua para fora. Esta é a maior diferença entre um lobo e um cachorro. As sementes de cannabis vão mostrar a língua e abanar o rabo quando são lisonjeadas. Esta é uma ação que o rei lobo e os lobos nunca viram antes. Chamados por ele assim, os 5 lobinhos que corriam com as crianças da tribo perto do pátio correram um a um, abanando o rabo para Mufeng. Parece uma criança travessa correndo solta lá fora, gritando por seus pais para ir para casa. De repente, Mufeng se sentiu como um oficial de pá de cocô em sua vida anterior. Todos vocês criam cães. Eu crio os ancestrais dos cães, os lobos retos. Mufeng triunfou. Que cachorro, eu tenho habilidade de brincar de lobo como nós. O tamanho da maconha entre os 5 lobos é quase o mesmo de um lobo adulto, principalmente depois que o vento da madeira a fortaleceu há algum tempo. Sua cor de pelagem é quase a mesma de um lobo adulto. Arroz amarelo e trigo também estão perto de lobos adultos, mas são quase escuros. Millet e Dodo ainda não se transformaram em grandes lobos, mas são um colo maior do que antes sob a técnica de derivação de caminho de madeira de Mufeng. Depois que os 5 lobos foram fortalecidos pela técnica do derivado do Dao da madeira há algum tempo, todos eles se tornaram maiores e mais finos, o que também fez com que a ingestão de alimentos dos 5 lobos aumentasse acentuadamente nos últimos dias. 5 lobos poderiam comer quase 2 refeições para um pássaro morto com dedos gigantes,
Mas agora eles só têm o suficiente para comer um pouco mais de uma refeição. Mais do que isso, os 5 lobos costumavam comer a cada 5 ou 6 dias, mas agora eles têm que comer no máximo a cada 2 dias. Quanto aos ossos carnudos que geralmente são retirados das tribos, esses bens não são contados. Desta forma, embora os 5 lobos não sejam muito velhos, seu tamanho não é menor que o dos lobos da alcateia lá fora. Mesmo em Mufene, ele sentiu que as sementes de cânhamo ultrapassaram o rei lobo em tamanho. Às vezes, Mufene até se lembrava-se da próxima vez que as sementes de cânhamo vissem o rei lobo, ele seria capaz de vencer o rei lobo. Se for este o caso, as sementes de cânhamo podem se tornar uma nova geração de reis lobos. Cão morto, o que você está correndo no pátio? Mufeng parou o rosto. Não há problema em correr, se você tiver a capacidade de correr e me pegar 2 coelhos de volta, assim como da última vez. A semente de maconha inclinou a cabeça e pensou, abanando o rabo, indicando que não entendia. Mufeng fez um gesto. É tão grande. Doudou me deu, você se lembra? Enzi olhou para Doudou e gritou algumas vezes, parecendo estar se comunicando. Doudou também inclinou a cabeça e pensou por um momento, rolou no local, abaixando e balançando as orelhas, fazendo um buraco no chão. Desta vez as sementes de maconha reagiram, pulando ao redor de Mufeng, gritando de novo e de novo. Mufeng provavelmente entendeu seu significado. Vamos pegá-lo agora. Ele olhou para a chuva que diminuía gradualmente lá fora. Era óbvio que a chuva estava para descansar um pouco, e ele acenou com a cabeça e disse, tudo bem, mas não vá muito longe. Fica na selva fora da tribo. Não caia na armadilha. As sementes de maconha imediatamente saltaram mais alto, como se quisessem sair há muito tempo. Olhando para o comportamento das sementes de cannabis, Mufeng lembrou-se de sua intenção original e percebeu plenamente a essência de bater em crianças em dias de chuva. Ociosidade também é ociosidade. Lembre-se, não corra muito longe. Mufeng disse cruelmente, se você realmente encontrar algumas feras poderosas, você deve correr de volta rapidamente, ou elas vão te comer e você nunca sobreviverá. Para cima. Mufeng era originalmente uma semente de maconha que ele não tinha nada para fazer quando estava ocioso. Agora, quando viu a semente de maconha, encontrou algo para fazer, imediatamente começou a resmungar como um pai instruindo seu filho a ter cuidado e não falar com estranhos. A maconha assentiu vigorosamente, como uma criança que queria fugir de casa e acenou com a cabeça, não importa o que. Os outros 4 lobos ficaram lá como bebês bem comportados, levantaram a cabeça, abanando o rabo e olharam para Mufeng. Após o aviso de Mufeng, ele acenou com a mão. Ok, você pode sair, eu vou encontrar alguém para abrir a porta para você, vá cedo e volte cedo. Os 5 lobos saíram correndo de alegria. Tribo Primitiva capítulo 172. O grandalhão tem trabalho. Mufeng deixou os 5 lobos saírem da tribo e, a propósito, deixe as pessoas verem a situação dos escravos. Quando eles voltaram, a tribo disse a Mufeng que porque estava chuvoso e frio, os escravos se amontoaram em seu barraco e não se atreveram a sair. Afinal, eles também sabem que é fácil adoecer e morrer em dias de chuva, e eles não têm o suficiente para comer, e é mais provável que morram em dias de chuva. Mufeng assentiu e disse às pessoas que ele poderia enviar fé nos escravos para se aquecerem quando necessário, e verificar o número de pessoas a cada 2 dias, e relatar qualquer anormalidade ali a tempo. Depois que os membros do clã concordaram em sair, Mufeng pensou que, desde que as roupas estivessem arrumadas, os membros da equipe de caça poderiam sair. Ele planejava ver o progresso da tecelagem das roupas da tribo novamente e estava prestes a sair. A pessoa que não estava longe há muito tempo voltou correndo. Chefe guerreiro, não é bom. O homem exclamou. Qual é o problema? Mufeng franziu a testa. Os mazis estão agora no 2º andar do muro de proteção, bloqueados por um grupo de javalis. Há muitos javalis, não ousamos abrir a porta. Javali selvagem. Mufeng exclamou, quantos existem? Eu vejo muito pela porta, eu não sei. O coração de Mufeng de repente se lembrou do rebanho de javalis na encosta da montanha de Dongsan. Parece que além do javali adulto, ele não ouviu falar de nenhum outro javali nas proximidades. É só que a última vez que muitos javalis foram capturados por Mufeng durante a maior parte de suas vidas. Porque o resto veio aqui. Se são eles,
Como eles encontraram este lugar? O coração de Mufang estava confuso. Chefe guerreiro, o que você faz agora? Os javalis estão bloqueando o portão da tribo. Javali bloqueando a porta. Mufang só se sentiu absurdo. Ainda não encontrei tempo para encontrar a má sorte deles. Eles vieram até a porta sozinhos. Os 5 lobos lutaram com eles? Ainda não. 2 de nós já disparamos 2 flechas. O javali parece estar ainda mais zangado. Está naquele arco. Que diabos, ainda posso ser bloqueado por um grupo de porcos na porta da minha casa. Mufang estava com raiva. Vá chamar Liu e Minguang. Todos aqueles que podem usar roupas e chapéus venham. Ao mesmo tempo, ele pegou as roupas de pele e as flechas de bambu e correu direto para sua caverna original. Enquanto corria, ele ativou a técnica avançada de treinamento animal em seu coração. Grande homem, saia, tenha trabalho a fazer. Antes que outros chegassem à caverna, eles viram um homem grande com armadura escamosa todo rolando para fora da caverna. Era o dragão da terra blindado. Você tem trabalho a fazer? O dragão de terra blindado se levantou do chão e as dúvidas surgiram. Bem, algo acabou de esmagar você até a morte. Mufang disse diretamente. Rugido. O dragão de terra blindado rugiu. Onde? Mufang estendeu a mão e apontou. Ali, me leve lá. O dragão da terra blindado uivou de excitação, sacudiu a cauda e abriu um grande buraco direto no chão, espalhando água por toda a parte. Ele se curvou ligeiramente e fez um sinal para Mufang. Mufang pulou e montou diretamente nas costas do dragão blindado da terra. Vá! O dragão de terra blindado acenou com a cauda, sacudiu o corpo e correu diretamente para a porta de uma parede protetora. Mufang deu um tapinha no dragão de terra blindado. Não ladre, se você assustar o javali, você não tem nada para esmagar. O dragão de terra blindado fez isso sem dizer uma palavra, como um trovão rolando em direção à porta. Aqui, Liu, Minguang e Ansu já estavam correndo na estrada. Eles notaram um movimento atrás deles e, quando olharam para trás, um gigante correu em direção a eles, e os olhos de todos estavam condensados. Dragão da terra blindado, é loucura. Ao mesmo tempo, quase todos inconscientemente queriam lançar flechas. Pare com isso, sou eu. Mufang estendeu a mão e gritou, todos vão para a porta para se reunir, apressem-se. Liu e os outros apressadamente desistiram e correram para o dragão blindado da terra. Todos murmuraram subconscientemente, o chefe está montando um dragão de terra blindado. Ele está completamente domado. Mufang veio até a porta do muro de proteção do 2º andar, e do outro lado da abertura, ele viu 5 lobos forçados ao canto, e um grupo de javalis negros. À primeira vista, não há menos de 40 javalis. Sementes de cannabis, ervilhas, trigo, arroz amarelo, painço. Mufang gritou, vocês estão bem? Houve um rugido de lobo imediatamente. Quando Mufang ouviu, seu coração se acalmou. 5 lobos ainda estavam vivos, nenhum acidente. É que enquanto ele gritava tão alto, os 5 lobos primeiro responderam com um latido, e então um grupo de javalis começou a latir ruidosamente. Porra, estou realmente bloqueado por um grupo de porcos. Mufang franziu a testa, furioso, e disse para uma dúzia de pessoas que ainda estavam correndo atrás dele, depressa. Liu e os outros aceleraram apressadamente e correram em direção a Mufang. Depois que essas pessoas correram para a frente uma a uma, Mufang correu para o porteiro e gritou, abra a porta. Sim. Os dois apressadamente abriram a porta, então se afastaram apressadamente, mirando o lado de fora com flechas. Os 5 lobos estão acostumados há muito tempo a abrir o portão tribal, e eles rastejaram diretamente para a parede pela primeira vez, e viram Mufang sentado no dragão terrestre blindado. Eles ficaram obviamente surpresos, mas chegaram ao terreno blindado. Ao lado do dragão, ele latiu para um grupo de javalis do lado de fora. A chamada obstinação não é nada lá fora. O grupo de javalis do lado de fora foi pego de surpresa quando o portão se abriu, e então gritou com a estimulação dos 5 lobos, e correu com olhos vermelhos decisivos. Porra, os javalis na sociedade primitiva não têm medo das pessoas? Mufang exclamou em seu coração. Antes que ele tivesse tempo de gritar flecha, Liu, Minguang e outros atrás dele atiraram flechas de bambu. As flechas de bambu são como a chuva, correndo em direção ao javali. Só que desta vez, o javali imaginado caiu no chão e não apareceu,
Em vez disso, a flecha de bambu atirou no javali apenas pupupupu e caiu no chão. Após o atropelamento violento de dezenas de javalis, a flecha de bambu foi quebrada e pisoteada em um instante. Mas mais de uma dúzia de pessoas não estão sem realizações. Por coincidência, duas flechas de bambu atingiram o olho de um javali e uma flecha atingiu o nariz de um javali. Os dois javalis correram de um lado para outro sob a dor e tropeçaram em alguns javalis. No entanto, existem mais de 40 javalis no total, e apenas alguns deles caíram, o que diminuiu ligeiramente sua velocidade, mas não os impediu de vir. Liu Mingguang parecia chocado. Chefe guerreiro, saía do caminho. Mu Feng ainda estava sentado nas costas do dragão blindado da terra, e era impossível de se escapar novamente. Neste momento, ele estava executando a técnica avançada de treinamento de animais, e o centro gritou decisivamente: "Grande homem, é com você." Uau! O dragão da terra blindado deu um longo rugido, o tigre voou e o dragão cantou. Então o dragão da terra blindado torceu diretamente seu corpo, apertando os 5 lobinhos diretamente para o lado, e seu corpo inteiro estava horizontalmente entre o rebanho de javalis e o clã Jiang. Ao mesmo tempo, sua enorme cauda de tambor se dobra para dentro e depois varre um por um na direção dos javalis como um balanço. Puf puf. A cauda grande varreu 3 javalis diretamente e os varreu do chão com mais de 1 metro de altura. Mas sua cauda martelada atingiu um javali, quebrando a cintura do javali no local, e caiu no chão com um clique. Antes que os javalis pudessem reagir, o dragão terrestre blindado carregando o vento da madeira quase virou em um círculo. Depois que o tambor martelou a cauda e derrubou um javali, a castração permaneceu inabalável. Ele se transformou em um leque e varreu alguns javalis diretamente. Limpe um ventilador. Desta forma, o dragão da terra blindado matou diretamente 2 javalis e derrubou 7 javalis. O impulso do rebanho de javalis foi interrompido instantaneamente. Tribo Primitiva capítulo 173. Rei Javali na chuva uma face. O dragão da terra blindado derrubou diretamente os 9 javalis e de repente parou todos os javalis. Ele levantou a cabeça e a cauda, assim como um general vitorioso, voou com uma espada e voou na frente de todos os javalis com sua própria força. Ao mesmo tempo, ele gemeu em seu nariz e se comunicou com Mu Feng: "Você vê o quão ruim eu sou?" Mu Feng ficou chocado. Ele sabia que o dragão de terra blindado era forte, mas não esperava ser tão forte. Incrível. Mu Feng respondeu. Depois que Mu Feng respondeu, o dragão da terra blindado levantou sua cabeça e peito, e correu para parar o grupo de javalis com um longo silvo, rugido. Embora estivesse chuviscando, o tom exalado pelo dragão da terra blindado rompeu a garoa e derivou em direção ao javali não muito longe. Os javalis tomaram precauções. Depois de ouvir o longo rugido do dragão da terra blindado, todos deram um passo para trás, mas foram embora sem virar a cabeça. Só porque agora um cara grande apareceu entre eles, o rei javali. Depois que o rei javali saiu do rebanho de porcos, ele esticou o nariz para frente e cheirou. Seu nariz se contraiu, ele bufou de repente e gemeu. Mu Feng olhou para o rei javali com surpresa e descobriu que ele não sabia porque ele tinha uma cicatriz em seu rosto. Assim como ele estava confuso, o rei javali levantou a cabeça e gritou com raiva: "Oh!" Com esse grito de raiva, o grupo de javalis atrás dele ficou vermelho e correu novamente. "Porra!" Mu Feng exclamou. Não admira que as pessoas digam que são estúpidas. Este javali Wang parece grande, mas seu cérebro não é realmente muito brilhante. O dragão de terra blindado obviamente não tem medo de tantas pessoas. Ele até espreitou seu pescoço e pediu a seus companheiros que viessem e morressem. O coração de Mu Feng estava curioso. É exatamente o que aconteceu com esses javalis? Mu Feng ficou intrigado. Se os javalis vieram se vingar dele, não faz sentido vir aqui depois de 1 mês ou 2. Mas se você olhar para a postura deles, fica claro que eles estão aqui para se vingar. E é o tipo de ódio sem fim. Será que eu peguei muito de seus companheiros de uma só vez, e ele está procurando por companheiros? Mu Feng notou que o grupo de javalis à sua frente havia aumentado. Ele lembrou que depois de pegar o pequeno javali da última vez, restavam apenas 20 ou 30 grandes javalis, mas agora são mais de 40 neste grupo. Sem esperar que Mu Feng descobrisse, os javalis já haviam corrido novamente. O dragão de terra blindado não recuou, mas avançou, gritou e sacudiu a cauda novamente, obviamente excitado. Estrondo.
A cauda grande como um martelo de tambor matou um javali novamente, e a cauda continuou a avançar. Desta vez varreu nada menos que 7 ou 8 javalis. 7 ou 8 javalis avançaram, sobrevivendo ao golpe do dragão blindado da terra. Vendo que o golpe não funcionou, o dragão de terra blindado tentou retirar a cauda, mas foi mordido por esses javalis com a boca aberta. Cachaça. Bababá. O som de dentes rangendo e os arranhões das escamas soaram em uníssono. Alguns dos dentes de javali foram quebrados, o dragão da terra blindado não melhorou e as escamas em sua cauda também foram arrancadas. Desta vez, ambos os lados têm ver sangue. Depois de ver o sangue, o dragão da terra blindado instantaneamente ficou irritado e sacudiu em um grande passo, independentemente do trabalho duro do vento de madeira em suas costas. Ele bateu no grupo de javalis. Ao mesmo tempo, a cauda também varreu do chão. Outra varredura, parece que só pode fazer isso com a cauda. Mufang ficou chocado e pressionou as costas com as duas mãos antes que o dragão blindado da terra derrubasse completamente o javali. Virou e pulou do dragão blindado da terra. Os membros do clã ao redor exclamaram: "Grande chefe!" Mufang acenou com a mão: "Não se preocupe comigo. Encontre uma maneira de matar o rei dos javalis. O rebanho de javalis será fácil." Enquanto falava aqui, ele pegou diretamente a pá na mão e atingiu o javali de frente, acertando diretamente no nariz do javali. Apenas um clique foi ouvido, as presas expostas sob o nariz do javali quebraram e o javali também caiu no chão e gritou, com a boca cheia de sangue. A palma da mão de Mufang segurando a pá também estava tremendo. Ele mudou uma mão para duas mãos, segurando a pá com ambas as mãos, e encarando os javalis de lado. Sim. O clã Jiang gritou junto. "Matar o rei javali?" Uma pessoa gritou: "Deixe-me vir." Eu vi esse homem tirar diretamente de trás um arco de 3 peças que era mais de um tamanho maior do que antes, acertar as flechas e gritar: "Você me ajuda a atrair a atenção do rei javali." E a árvore fria. Os outros gritaram juntos: "Ok." Então Anshu deu um passo para trás, puxou a corda do arco e estava pronto para partir. Todos os outros atiraram suas flechas no rei javali, mas a flecha de bambu foi como uma cócega depois de derrubar o rei javali, e várias flechas que quase atingiram sua fragilidade também foram bloqueadas por ela. Mufang olhou para trás, balançou a cabeça e suspirou. Ele recuou alguns passos e foi direto para a esquerda do javali. Com a mão direita, ele jogou a pá no chão e mergulhou a pá direto no chão. Ao mesmo tempo, Mufang estendeu a mão para pegar o arco e a flecha nas costas, deu um passo para trás, atingiu a flecha e gritou: "Ansu, vou atirar no olho esquerdo." Quase assim que sua voz caiu, a flecha em sua mão disparou e foi direto para o olho esquerdo do javali. É que ele estava tão alto agora, e ele gritou tão alto, o rei javali já estava preparado, e ele virou uma cara de porco focinho em sua direção. Com um pop, a ponta da flecha de bambu atingiu a testa do javali e quebrou diretamente. Frio, Mufang bebeu. Antes que ele gritasse a palavra árvore, com um swish, uma flecha de bambu foi disparada como eletricidade, e o alvo foi apontado para o olho direito do rei javali. Ao ouvir um som de bolsa, a flecha de bambu atingiu o olho direito do rei javali, doando sangue e atirando. Este é o plano de Mufang. Ele grita e atira flechas em um instante para atrair toda a atenção do rei javali, e então cria oportunidades para Anshu que está pronto. Tudo isso é simples de dizer, mas é extremamente exigente para quem cria oportunidades. Por um lado, é necessário atrair a atenção do rei javali. Por outro lado, é necessário fazer o rei javali pensar que a ameaça é suficiente e, por outro lado, é necessário garantir que o rei javali pode virar o rosto para a esquerda. Tudo isso foi feito e implementado por Mufang quando ele virou a cabeça e suspirou e depois recuou em um instante, para não mencionar a tribo. Temo que poucos neste mundo possam alcançar tal capacidade de resposta de emergência. Uau! O rei javali gritou de dor, virou a cabeça e balançou a cabeça arbitrariamente, e quebrou a flecha de bambu diretamente. O sangue fluiu mais rápido agora. Uau! O rei javali rugiu novamente. Independentemente do javali ao lado dele ou das mais de uma dúzia de pessoas do clã Jiang na frente dele, ele perseguiu sua cabeça e correu diretamente para a árvore fria. Na verdade, não precisa se preocupar com o clã Jiang. Com pelo grosso, ele corre sem medo das flechas e baquetas de bambu do clã Jiang. Saia do caminho.
Mufeng bebeu e correu rapidamente ao mesmo tempo, pegando o arco e a flecha na mão e atirando duas flechas seguidas, ambas disparadas no javali, sem qualquer influência. O javali também se fez de surdo a esse grau de dano. Agora está obviamente cheio de árvores frias que machucam seus olhos. Anshu viu o javali bater nele, e não podia se esquivar para a esquerda ou para a direita. Então ele desistiu de seu arco e flecha, pegou a baqueta atrás dele e a jogou no javali. No entanto, o javali era tão poderoso que derrubou a árvore fria no chão e depois abriu a boca para morder a árvore fria. Quando a árvore fria rolou no local, conseguiu escapar do rei javali. O rei javali abaixou a cabeça e arqueou a cabeça diretamente. Desta vez, a árvore fria não pôde mais se esquivar e foi pressionada diretamente contra o estômago pela boca e presas do rei javali. Sopro. A árvore fria foi empurrada e caiu no chão, imediatamente sangrando pelos cantos de sua boca. Ele caiu no chão lamacento, envolto em suas roupas, doando sangue do canto da boca, parecendo extremamente miserável. Árvore fria. Árvore fria. O clã Jiang gritou junto. Olhando para a situação da árvore fria, fica claro que o rei javali acabou de levá-la pelos intestinos e não pode mais viver. Anshu. Mufeng também exclamou, e ele estava prestes a ir ver a situação da árvore fria. Chefe guerreiro, tenha cuidado. Todos os membros do clã Jiang exclamaram. Mufeng olhou para ele e imediatamente pulou para o lado. Ele poderia ter escapado de um golpe. Porque depois que o rei javali derrubou a árvore fria, ele virou o rosto e correu para ele novamente. Tribo Primitiva capítulo 174. A palavra final. O javali é extremamente vingativo. Mufeng lembrou que um de seus irmãos mais velhos do Nordeste lhe contou sobre o caráter de um javali. Ele nunca demoraria se tivesse queixas no local, e tentaria voltar para se vingar se não pudesse relatar no local. O irmão mais velho era da aldeia sob a montanha. Ele disse que feriu um javali enquanto caçava na montanha e o deixou escapar. Mas não sei como o javali encontrou sua aldeia. Uma aldeia é perturbada. Mais tarde, não havia nada na aldeia. Os jovens da aldeia ficaram 3 dias e 3 noites antes de apanharem o javali. Javalis comuns ainda são assim, muito menos o rei dos javalis agora. Embora seus olhos estivessem cegos por Anshu, ele também sabia que era a flecha de Mufeng que atraiu sua atenção, o que deu a Anshu uma chance. Portanto, deve ser vento de madeira morta. Somente depois que Mufeng se afastou, ele já estava preparado. Ele jogou o arco em sua mão, recuou e pegou a pá, enquanto observava calmamente o rei javali, que estava esperando um erro, olhando para o dragão de terra blindado. A situação do lado. Diferente do confronto do seu lado, o dragão blindado da terra está em ascensão como um bambu esmagando e matando todos os lados. Mais de uma dúzia de javalis no chão caíram, mas há cores penduradas neles. Mas é claro que o dragão de terra blindado que esmagou o javali e o esmagou não teve medo desses pequenos ferimentos neste momento, e a batalha tornou-se mais corajosa. Os javalis não puderam atacar por muito tempo e não voltaram a enxamear. Em vez disso, como rei javali, eles esperaram com indiferença e esperaram a oportunidade. A cauda do dragão blindado da terra é alta, embora esteja pronta para cair. O coração de Mufeng se moveu. Ele pegou a pá em sua mão e, ao mesmo tempo, virou-se cuidadosamente para a direita do rei javali, obviamente tentando escolher o lado onde o rei javali não tinha visão. O rei javali naturalmente entendeu que ele virou seu corpo ligeiramente, encarando Mufeng com o olho esquerdo, e inclinou a cabeça para a frente, de modo que apenas expôs uma fenda e olhou para Mufeng, e ele não lhe deu a chance de atirar uma flecha. Embora os javalis sejam estúpidos, eles não são irremediavelmente estúpidos. Mufeng parecia um pouco confuso e se moveu apressadamente para a esquerda, obviamente não querendo enfrentar o lado esquerdo do rei javali. Mufeng ficou completamente em pânico e fugiu. Vendo a timidez de Mufeng, o rei javali era feroz e teimoso, perseguindo Mufeng. Mufeng olhou para o campo enquanto corria e corria em círculos como o javali rei. Ele também sabe que se você correr em linha reta, o javali precisa apenas de uma cara para derrubá-lo. É só que, embora Mufeng estivesse correndo, ele ainda não conseguia deixar de ver o rei javali. Então ele alcançou o rei javali. Mesmo o rei javali estava a apenas um passo de Mufeng, e ele poderia acertar Mufeng com apenas um salto para a frente. Neste momento, Mufeng de repente se virou e correu na direção oposta. O rei javali rolou e virou,
independentemente de ter perseguido Mufeng novamente. Só que não percebeu neste momento. A parte do lado direito que não tem visão está de frente para o dragão da terra blindado com a cauda alta. Mufeng olhou para ele. A técnica avançada de treinamento animal foi ativada instantaneamente e ele gritou: "Grande homem!" Antes que ele terminasse suas palavras, a cauda como uma marreta do dragão blindado da terra o derrubou, e Mufeng caiu no chão, e ele poderia facilmente escapar do martelo. No entanto, perdendo a visão certa, o rei javali que estava correndo atrás dele não teve tanta sorte. Ele foi capaz de abrir a boca e morder a panturrilha de Mufeng, o que parecia estar um passo mais lento. Inesperadamente, houve um zumbido no topo de sua cabeça. Antes que pudesse reagir, bateu um tambor pesado diretamente no chão. Rachadura. O som de ossos quebrados soou diretamente. Uau! Ouviu-se um grito do rei javali. Em sua boca comprida estava cheia de doações de sangue. Mas neste momento ele não pode mais se levantar, porque agora, o grande martelo de tambor na cauda do dragão da terra blindado quebrou sua espinha. O rei javali lutou no chão várias vezes, mas não conseguiu se levantar, gritando sem parar. Todos os javalis olharam para o rei javali e fugiram em pânico após um momento de perda de consciência. A Lula. Uau! Goblin. Os javalis que perderam a espinha dorsal saltaram e fugiram para salvar suas vidas. Vendo isso, o maconha que latiu por muito tempo, seguiu agressivamente. O dragão da terra blindado também balançou a cabeça e queria persegui-lo, mas ele deu um grito a Mufeng: "Grande homem, você não pode sair." O dragão da terra blindado estava muito zangado. Ele bateu a cauda no chão e espirrou incontáveis respingos de água. Então ficou lá gemendo e inclinou a cabeça para olhar para Mufeng. "Por que eu não mato todos eles?" Mufeng balançou a cabeça. "Eles correm rápido. Você não pode alcançá-lo." O dragão da terra blindado inclinou a cabeça. Seus olhos pequenos reviraram, e ele olhou para o javali que havia corrido para a floresta, assentiu humanamente e não insistiu mais. Só então Mufeng teve tempo de olhar para o lado da árvore fria. Ele foi ajudado por todos. Mufeng estava de mau humor e, independentemente da chuva em seu corpo, ele caminhou em direção à árvore fria. "Segure a árvore." Kofi. Anshu, que foi ajudado pela multidão, tossiu 2 vezes, depois soltou as mãos de todos e enxugou os cantos da boca. "Grande chefe, estou bem." Todos exclamaram. "Ansu, você está bem?" Anshu assentiu e puxou suas roupas, revelando as roupas de couro cinza que ele estava vestindo. Mufeng olhou para ele. Seus olhos se iluminaram. Armadura de couro. Ele ficou agradavelmente surpreso. Agora a tribo tinha uma armadura de couro feita de pele de rinoceronte com chifres, que foi feita para Anshu. Ele não esperava que Anshu usasse em seu corpo, e isso salvou sua vida. Anshu assentiu, tossiu 2 vezes e sorriu para si mesmo. "Não se preocupe, chefe, eu não tenho nenhum ferimento. Acabei de ser atingido no estômago, dói demais." "Está bem." A expressão de Mufeng estava relaxada, contanto que ele não quebrasse seu estômago. Ele poderia fazer isso. Caso contrário, além do ambiente atual, é muito provável que a árvore fria esteja infectada e esteja com problemas naquele momento. Liu Mingguang. Mufeng estava de bom humor e imediatamente ordenou: "Encontre algumas pessoas para limpar todos os javalis no chão e depois traga Anshu de volta à construção de terra, e eu curarei." Sim. Os dois também estavam animados. A árvore fria não está morta, e o chefe guerreiro pode curá-la. Desta vez, a tribo sobreviveu à crise sem nenhum risco. Não só isso, eles também têm uma dúzia de javalis. Mufeng olhou para o dragão de terra blindado e comunicou com seu coração: "Graças a você desta vez, você volta para a caverna primeiro. Depois que eu curar meu povo, irei até a caverna para encontrá-lo." O dragão de terra blindado balançou a cabeça, como uma promessa, e voltou para a caverna sozinho. Mufeng levou Anshu de volta ao edifício de terra, pediu-lhe para tirar suas roupas e vestir um casaco de pele de animal limpo, e então ele estendeu a mão para tratá-lo com a técnica do derivado do Dao da madeira. No momento, a técnica do derivado Godao só pode curar as feridas de Anshu, e não tem mais efeito de fortalecimento. Claro, na visão de Anshu, ele poderia recuperar sua vida, contando com a armadura de couro feita por Mufeng, e ele estava sendo tratado agora. Depois de um longo tempo, Mufeng deixou de lado a técnica da derivada do Dao da madeira,
sorriu e disse: Bem, você ainda sente dor se tentar agora. Depois que Anshu se levantou, ele esticou os pés e os punhos no local, e depois de sentir com cuidado, seu rosto estava alegre. Obrigado, chefe. Tribo Primitiva capítulo 175. O plano de desenvolvimento da tribo Jiang. Depois que Mufeng curou a árvore fria, ele mudou para um terno de pele. Felizmente, ele apenas molhou uma roupa e seu corpo não estava sujo, então não precisou tomar banho. Ele veio para a caverna do dragão de terra blindado novamente e descobriu que ele estava deitado lá enrolado, lambendo a ferida sozinho. É tão forte quanto ele, e não pode evitar as mordidas de tantos javalis. Mu Fengxin calculou e se comunicou com habilidades avançadas de treinamento de animais. Como você está ferido? Dragão da terra blindado. Algumas escamas foram arrancadas por aqueles carinhas, sangrando. Mu Feng disse: Graças a você hoje, eu vou curá-lo. O dragão de terra blindado balançou a cabeça. Você pode curar a ferida. Mu Feng assentiu, falando, colocou a mão na testa do dragão da terra blindado e sinalizou para ele relaxar. Havia dúvida nos olhos do dragão terrestre blindado, mas ele não resistiu, deixando Mu Feng colocar a mão em cima de sua cabeça. Os olhos de Mu Feng se estreitaram e sua boca começou a murmurar palavras, e os raios verdes de luz ao redor convergiram para o topo do dragão da terra blindado. O dragão de terra blindado olhou para sua cabeça em dúvida, e claramente sentiu algo escapando dela seguindo a mão de Mu Feng, fazendo-o se sentir muito confortável. Mas neste momento, Mu Feng se sentiu menos confortável. Porque ele descobriu que o poder mental consumido pelo tratamento de dragões blindados da Terra para a técnica de derivação do caminho da madeira está muito além do de Maqui, muito menos do dos 5 lobinhos. Sem mencionar pessoas como Anshu e Mingguang. Em apenas 10 minutos, antes que o tratamento de Mu Feng estivesse na metade, ele já sentia que suas pálpebras estavam pesadas. Obviamente foi causado pelo rápido consumo de energia. Mas agora Mu Feng não tem tempo para se distrair e cerrou os dentes para continuar. Correspondentemente, os pequenos olhos do dragão da terra blindado tornaram-se cada vez mais brilhantes, e o olhar nos olhos de Mu Feng tornou-se estranho até mais tarde. A aprovação e entrega nesse look. Já se passou mais de meia hora após a conclusão da operação de Mu Feng. Ele se sentia extremamente cansado e só queria voltar para descansar. Mas para o dragão de terra blindado, o oposto era verdadeiro. Seus olhos originalmente escuros e amargos tornaram-se mais claros, e a área do pênis em seu corpo não sangra mais. Em vez disso, tem crostas e está prestes a cair. Se você olhar de perto, a armadura de escamas parece ter escurecido novamente, e parece que foi engrossada e reforçada. A maior mudança foi o olhar em seus olhos. Quando ele olhou para Mu Feng, ele estava completamente rendido. Após a técnica de colheita de Mu Feng, a sonda blindada do dragão da terra esfregou a mão de Mu Feng para mostrar intimidade. Mu Feng acariciou sua cabeça. Ok, agora sua lesão está quase curada. Iremos caçar amanhã ou depois de amanhã, e então você sairá conosco. O dragão de terra blindado assentiu muito obedientemente, como se pudesse entender completamente o que Mu Feng disse. Sacudiu-se. Mestre, minha força parece ser maior. Mu Feng assentiu. Bem, sua força deveria ter aumentado e sua velocidade deveria ter sido mais rápida. O dragão da terra blindado agitou sua cauda com um martelo, e o som do vento foi visivelmente mais agudo. Ele saiu da caverna novamente e voltou rapidamente. Olhando para Mu Feng, ele pulou alegremente no local. É realmente mais rápido. Eu posso alcançar aqueles carinhas. Deixe-me matá-los. Não há necessidade. Mu Feng parou. Eles já fugiram, e não será tarde demais para matá-lo da próxima vez. Ele só sentiu que suas pálpebras estavam pesadas, então ele bocejou e disse: Dessa forma, você fica aqui e não anda por aí. Eu vou voltar para a construção de terra primeiro, e eu irei até você se eu tiver algo façam. Sim, mestre. Mu Feng então retornou ao Tulou, e Liu, Mingguang e outros já haviam retornado com sementes de cânhamo. Liu informou a Mu Feng que um total de 14 javalis mortos foram colhidos desta vez. 2 deles foram baleados nos olhos e na boca e pisoteados até a morte por outros javalis. Os 12 javalis restantes foram todos mortos por dragões terrestres blindados. Quanto a perseguir fora, 3 javalis caíram na armadilha na selva. Felizmente,
Não há espinhos de bambu na armadilha, caso contrário os 3 javalis seriam perfurados através de seus intestinos. Os javalis mortos foram entregues diretamente a Jiang para eliminação, e os 3 javalis vivos foram colocados no chiqueiro. Liu disse a Mufeng que, por algum motivo, os 3 javalis colocados no chiqueiro foram rapidamente sitiados pelo grupo no chiqueiro. Mufeng ficou surpreso por um momento, e então percebeu que o grupo no chiqueiro já havia começado a evoluir para porcos domésticos. Quando novos javalis entrarem, eles serão naturalmente considerados como forasteiros. Este é um bom fenômeno. Mufeng assentiu e sorriu. Não se preocupe, está tudo bem. Sim. Várias pessoas responderam. Bem, vocês vão em frente e façam o que eu expliquei com antecedência, e vamos sair amanhã ou depois de amanhã. Mufeng disse com alguma fadiga. Você ainda vai sair, chefe guerreiro. Agora temos mais de 1 dúzia de javalis. Deve haver comida suficiente para os dias de chuva. Liu exclamou, e é perigoso sair agora. Não. Mufeng balançou a cabeça. Desta vez nosso propósito de sair não é caçar, mas pegar cavalos. Pegar cavalos? Liu ficou intrigado. Já não temos cavalos. Insuficiente. Mufeng gritou, eu não quero apenas 4 cavalos, mas toda a tribo pode ter cavalos para montar. Caso outra tribo se atreva a saquear nossa tribo um dia no futuro, eu, o filho mais velho de Jiang, estarei montando um cavalo e segurando uma faca. Antes que eles cheguem, vamos matá-los e capturá-los. Vantagem. Isso. Liu olhou para Mingguang e Ansu, ambos vendo a excitação em seus olhos. Há rumores de que apenas grandes tribos têm guerreiros, e apenas guerreiros podem ter montarias. Será que nossa família Jiang deveria ser assim também? A grande tribo? Por que não? Mufeng perguntou com um sorriso. Mas é muito poucas pessoas em nossa tribo, muito menos do que essas grandes tribos. Liu disse amargamente, se não fosse pelo último dia chuvoso que fez com que nossa tribo perdesse 1 ou 200 pessoas, agora nossa tribo terá muitas pessoas se multiplicando. Para cima. O problema da tribo. Mufeng pensou por um tempo e disse, isso tem um impacto na tribo, mas não é absoluto. Ele ponderou por um momento e disse, Liu, agora você volta e pergunta uma a uma quantas mulheres na tribo estão grávidas de crianças, e quantas crianças têm menos de 10 anos, e depois me diga. Liu franziu a testa, ele sentiu que não conseguia acompanhar o pensamento de Mufeng. Ainda agora eu estava falando sobre sair para pegar cavalos, então, quando virei o rosto, falei sobre as mulheres e crianças da tribo. Antes que ele pudesse reagir, Mufeng disse novamente, vai e me relate os homens com mais de 16 anos na tribo e aqueles que ainda não se casaram. Liu ficou ainda mais intrigado, porque isso fala sobre conseguir uma esposa novamente. Mufeng sorriu de repente e olhou para Liu. Tio Liu, eu me lembro que o irmão Qingji e o irmão Xia parecem ser muito cedo para atingir a idade adulta, certo? O rosto de Liu estava um pouco sombrio. Qingji tem 20 anos e Xia tem 18, mas não há comida e peles suficientes na tribo, e não há como ir a outras tribos para se casar com mulheres. Só então Mufeng reagiu. Nesta época, era casamento ambulante ou implorar para se casar com uma esposa com o que outras tribos precisavam. Casamento ambulante refere-se aos jovens da tribo que vão diretamente para outras tribos para se tornarem genros. Alguns só esperam até que a mulher esteja grávida e voltem para a tribo, enquanto outros nunca mais voltam. Atualmente, há muito poucos jovens no clã Jiang, e Mufeng não permitirá que a tribo casamento ambulante em qualquer caso. Então só há uma maneira de implorar por casamento. Um presente de noivado semelhante a uma vida anterior é enviado à casa da esposa para se casar com a esposa. Mas a diferença é que as coisas que foram dadas para o casamento não podem mais ser recuperadas e pertencem à tribo da mulher, enquanto a mulher pertence à tribo do homem. A relação de troca é óbvia. Se a relação entre as duas tribos é boa, seria bom dizer que se há uma relação má entre as duas tribos, é principalmente a descendência de mulheres que usam porretes para bater em suas mães. Atualmente, Jian tem bastante comida excedente, e Mufeng adota naturalmente o método de implorar por casamento. Estes são os planos de desenvolvimento que Mufeng estabeleceu para o clã Jiang. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo.
Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.